Bom dia, bom dia. Estamos nós aqui de novo e a nossa bela e maravilhosa química. Hoje nós vamos falar diretamente sobre o nosso querido cálculo estequiométrico. É um palavrão enorme, mas é algo simples, certo? Nós vamos conhecer um pouco a respeito sobre ele e como a gente deve proceder com este nosso novo amigo na química, tá certo? Estequiometria é como ele é chamado dentro da química, o cálculo estequiométrico. Hoje eu tô meio gaga. Estequio quer dizer elemento e métrico quer dizer medida. Por quê? Porque estequiométrico é o estudo das relações quantitativas em termos de átomos, moléculas, massa ou volume entre as substâncias que participam de uma reação química. Nós vimos, quando a gente falou de balanceamento de equações, nós vimos que toda equação ela tem seus reagentes e o seu produto. Vimos também que a mesma quantidade de reagente eu tenho como obrigação também ter no meu produto. É por isso que a gente faz o quê? O balanceamento de equação. Para que a mesma quantidade de reagente, de elementos químicos que eu tenho no reagente, eu também tenho no meu produto. E o cálculo estequiométrico é justamente eu calcular a quantidade de substâncias que vão participar de uma reação, certo? Nisso a gente vai trabalhar com ele em algumas categorias, certo? Porque eu posso pedir ele em gramas de massa, eu posso pedir ele em volume, eu posso pedir ele em mol, e aí a gente vê que eu posso calcular, saber a quantidade de substância de cada um dos elementos de acordo com o que eu pedi ou de acordo com aquilo que o trabalho pedir, a atividade venha pedir ou um próprio livro, tá certo? A nossa querida lei de Lavoisier, que nós já vimos, falava sobre a lei da conservação das massas, que nada mais é do que a quantidade de molécula que eu tenho no meu reagente, obrigatoriamente eu tenho que ter no meu produto. No slide que vocês estão vendo, ele está mostrando em quantidade, uma molécula de carbono, 2 moléculas de oxigênio, e como resultado eu vou ter 2 oxigênio mais um carbono formando minha molécula. E tenho ela, além de quantidade, ela em gramas de massa molecular. Professora, onde eu encontro isso? Na tabela periódica. A tabela periódica, cada elemento químico tem o seu número atômico e tem a sua quantidade de massa atômica. Então, esses valores que vocês estão vendo aí, 12 gramas de carbono, são as 12, a quantidade de massa molecular do carbono. Se você for lá na tabela, você vai ver que esse 12 significa a massa molecular do carbono na tabela periódica. O oxigênio tem 32 gramas de massa, ou seja, a massa molecular do oxigênio é 32. Uma massa, tá certo? Então, quando eu falo de conservação das massas, é a quantidade de reagente também tem que estar no meu produto, que a gente já viu lá no balanceamento de equações nas últimas aulas. Lei das proporções constantes, também conhecida como lei de Proust. Por quê? Porque foi o cientista que determinou essa lei, que é muito parecida com a lei da conservação das massas. Por quê? Proporções constantes é eu ter a mesma quantidade de valores em reagente, mesma quantidade de produto. Se vocês observaram, na equação anterior, nós tínhamos valores um pouco distorcidos em termos de questão de conservação das proporções. Por que conservação das proporções? Porque eu tinha como resultado apenas uma molécula de CO2. Aqui ele diz, duplicando a quantidade de átomos, todas as massas dobrarão. Então, o que eu tenho que observar? Que a quantidade
de moléculas que, se eu dobrei no meu reagente, obrigatoriamente eu vou dobrar no meu produto. O que anteriormente eu tinha apenas como resultado uma única molécula, se eu dobrar a quantidade de moléculas de reagente, então eu também dobro a quantidade do meu produto, certo? Proporção. A proporção é o quê? A quantidade iguais, tanto em reagente quanto em produto. 1 mol, vocês vão ouvir falar muito sobre esse nosso amigo, o mol. Por que eu estou falando dele? Porque a maioria dos cientistas, ou a maioria das pessoas que trabalham com cálculo estequiométrico, eles trabalham mais com a questão de mol. Ela é uma das unidades de medida, certo? E aí, 1 mol, ele pode ser 6,2 vezes 10 elevado a 23, certo? Isso aí vai depender de como ele está lhe pedindo no questionário. A gente vai ver cada um deles, tá certo? Sem confusão. Então, 1 mol pode ser uma molécula, que aí quanto equivale essa minha molécula? 6,2 vezes 10 elevado a 23. Esse 10 elevado a 23, ele é como se fosse uma dízima, ele vai ser sempre o mesmo valor. 1 mol pode ser o valor da minha massa, dependendo do que o exercício esteja me pedindo. Se ele estiver pedindo que eu calcule a quantidade de produtos em gramas de massa, então eu tenho que trabalhar com massa. 1 mol pode ser apenas um coeficiente, indicando a quantidade de moléculas que eu tenho de reagente, ou ele pode também ser 1 mol em volume. Volume é quando a gente está medindo principalmente gases. Por quê? Porque o gás eu posso colocar ele em um determinado local fechado e medi-lo. Então, 1 mol pode ser em litros, 22,4 litros, certo? Então, entendam. 1 mol pode ser 6,02 vezes 10 elevado a 23. 1 mol pode ser a massa, e aí essa massa vai depender do elemento químico, porque eu tenho que ver na tabela periódica qual é o valor da massa desse elemento. 1 mol pode ser um coeficiente, e 1 mol em volume pode ser 22,4 litros. Vamos entender mais um pouquinho? As relações molares. Como é que eu posso trabalhar isso em, digamos assim, uma prática? Cada molécula refere-se a 1 mol. Por exemplo, vocês estão vendo aí N2. Se é N2, é uma molécula. Quem é o coeficiente que está nele? Se é apenas N, apenas N, se não tenho nada aqui atrás, significa dentro da nossa matemática que eu tenho 1. Não é assim? Então, se eu só tenho uma molécula de N2, então eu tenho 1 mol. Se ele é em molécula, eu tenho 6,10 elevado a 23. Em massa, 28 gramas. Professora, por que 28 gramas? Porque nitrogênio, na tabela periódica, a sua massa molecular é 28 gramas. Qual é o volume? Se é apenas uma molécula, então 22,4 litros. A minha próxima molécula é 3H2. Se é 3H2, significa que 3H2. Então, 3 moléculas de hidrogênio. E aí eu posso ter 3 mols, como vocês estão vendo aí, porque quantas moléculas eu tenho? 3. Então, 3 mols, certo? 18,6. Professora, por que 18,6? Porque se é 3 moléculas, então vai ser 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. E aí, 3 vezes 6, que aí ele não utilizou o 0,2, 3 vezes 6, 18. Por isso, 18 é o valor da minha molécula. Ele também pode ser em massa 6 gramas. Professora, por que 6 gramas? Porque um hidrogênio tem massa 1.
Se ele está multiplicando por 2, observe 3, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 6 gramas, certo? Em litros, do mesmo jeito. Se 1 litro vale 22,4, então 3 litros vai valer quanto? Porque eu vou ter que multiplicar por 3. Por quê? Porque são 3 moléculas de hidrogênio. Quem é o resultado desse reagente? 2NH3. Então, esse 2, esse coeficiente, indica que ele tem 2 mols, que a sua molécula é 12 vezes 10 elevado a 23. Por quê? Porque 2 vezes 6. Lembrem. 34 gramas. Por que 34? Porque eu vou somar os valores das massas dos reagentes. Eu vou somar 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de hidrogênio, que vai me dar no meu produto total 34 gramas. É a soma das massas. E quem é o meu volume? Do mesmo jeito que a massa, eu vou somar o volume de nitrogênio mais o volume de hidrogênio e eu vou ter o volume total. Certo? Mentira! No meu volume, eu vou multiplicar a quantidade de volume por a quantidade do meu expoente. Lembrem, eu só vou somar as minhas massas. Por quê? Porque a quantidade de massa do reagente tem que ser igual à quantidade de massa do produto, certo? Proporções iguais. No caso do volume, não é assim. Por quê? Porque quantas moléculas eu tenho? 2. Então, 2 vezes o valor do volume. 2 vezes 22,4. Por isso, 44,8. Tá certo? Então, eu posso trabalhar com mol, posso trabalhar com molécula, posso trabalhar com massa e posso trabalhar com volume, tá certo? Cada um deles tem uma determinação específica. E o questionário, no caso a pergunta, ela vai dizer se ela quer esse resultado em mol, se ela quer esse resultado em molécula, se ele quer esse resultado em massa ou se ele quer esse resultado em volume. Você não vai precisar adivinhar como ele quer, não. A pergunta ela já vai lhe dizer como é que você vai trabalhar, como é que você vai calcular. Como é que eu resolvo o cálculo estequiométrico? Para resolver, eu preciso seguir alguns passos. Primeiro, conhecer a equação. Ou seja, eu tirar da pergunta e colocar a equação química, certo? Eu acho que vocês lembram do vídeo que eu coloquei na última aula, que tinha um rapaz ele fazendo as equações químicas. Então, o primeiro passo é eu fazer a equação química. Alguns questionários, eles já dão a equação a você. Então, se ele já der a equação a você, ó, maravilha, porque você não vai precisar montar equação nenhuma. O segundo passo é ajustar os coeficientes, ou seja, fazer o balanceamento das equações, como a gente já fez nas aulas anteriores, certo? Por isso que eu coloquei para vocês a questão do balanceamento da equação antes do cálculo estequiométrico. Por quê? Porque eu preciso saber balancear a equação para poder resolver. E terceiro, armar uma regra de 3 simples. Muito simples. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês já estudaram aquela regrinha de 3 com o nosso querido professor Pedro, certo? Beleza? Continuando. Massa atômica. Por que eu estou trabalhando massa atômica se eu estou falando de cálculo estequiométrico? Por quê? Porque algumas atividades, alguns questionários, quando ele trabalha cálculo estequiométrico, ele trabalha junto massa atômica, ou, como a gente chama mais, massa molecular, que é o que vocês vão ver mais à frente. Agora, o que é massa molecular? É a soma das massas atômicas de todos os constituintes de uma molécula, certo? Então, o que é exatamente massa molecular? É eu fazer a soma das massas atômicas do meu elemento químico, tá certo? Aqui, na imagem que vocês estão vendo, tem vários cálculos que vocês podem depois na aula, vocês podem fazer o cálculo cada um bem devagar, com calma, mas eu coloquei um aqui no quadro para a gente fazer junto, tá certo? O que eu coloquei no quadro é o H2SO4.
Tá aqui, ó. H2SO4. Coloquei aqui do lado os dados. O que são esses dados? Isso é o valor da massa molecular de cada um dos elementos. Então, eu vou ter hidrogênio, 1U. Outra coisa, esse U significa a massa molecular desse elemento químico, tá certo? Então, quando vocês virem, por exemplo, 32U, significa que ele está falando da massa atômica de algum elemento químico, tá certo? Então, o meu hidrogênio, a massa atômica dele é quanto? 1. O meu S, que eu acho que é enxofre esse, não lembro exatamente, tá? Qual é a massa atômica dele? 32U, beleza? E o meu oxigênio, que é quanto a massa atômica do meu oxigênio? 16U. Como é que eu vou resolver isso aqui agora? Se é H2, significa que eu tenho 2 hidrogênio. Então, um hidrogênio vale quanto? 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1 igual a 2. Por que 2? Porque H2. Então, 2 vezes a massa atômica do hidrogênio. O S é quanto? Se ele não tem número nenhum, na minha matemática subtende-se que eu tenho 1 aqui. Então, 1 vezes, qual o valor da massa atômica dele? 32. Então, 1 vezes 32, 32. Beleza? Quantos oxigênios eu tenho? 4. E aí eu vou fazer o quê? Multiplicar 4 vezes a massa molecular do oxigênio. 4 vezes 16. E aí 4 vezes 16 vai me dar quanto? 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 64. Encontrei os valores que eu precisava de cada um deles, ó. Do hidrogênio, deixa eu colocar aqui. Hidrogênio, S e oxigênio. O que eu vou fazer agora? Somar os valores. 32 mais 2, 34, certo? 34 mais 64. Deixa eu colocar aqui embaixo. 4 e 4, 8. 6 e 3, 9. Então, qual é o valor da massa molecular da molécula H2SO4? A massa molecular é 98U. Essa é a massa molecular da molécula H2SO. Então, sempre que eu falar, calcule a massa molecular do elemento tal, você vai fazer essa conta. Pegar os valores das massas moleculares, analisar a quantidade de molécula, de elemento e calcular. Muito simples, concordam, né? Relação massa-massa. Aqui agora a gente vai realmente começar no nosso querido, amado cálculo estequiométrico. Por quê? Porque a gente vai agora começar a calcular de acordo com o que o produto está pedindo, ou do que a pergunta esteja nos pedindo, tá certo? Ó, primeira coisa que tem que fazer, colocar a minha equação, não é assim? H2 mais O2, qual é o meu produto? H2O. Ninguém sabe o que é isso, né? Vamos lá. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Primeiro, equação. Segundo, balancear minha equação. Por quê? Porque eu vejo que eu tenho 2 hidrogênio, 2 oxigênio, mas aqui eu só tenho 1 oxigênio. Então, isso aqui está errado. Concordam comigo? Segunda coisa, balancear. Então, eu vou colocar um 2 aqui para balancear e um 2 aqui, ó. Por quê? 2 vezes 2, 4. O oxigênio eu não mexo.
2 vezes 2, 4, o meu hidrogênio fica igual. E 2 vezes 1, 2, o meu oxigênio também fica igual. Certo? Agora a gente vai para a pergunta. Ó, qual a massa de água dada em gramas? Então ele já disse, se é em gramas, subentende-se que eu vou trabalhar com massa. Produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio. Vamos lá. Se é hidrogênio, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Encontrar o valor do meu hidrogênio. Eu vi lá atrás que a massa do meu hidrogênio é 1, certo? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, que é a massa, 4 gramas de hidrogênio. Aí, o que é que essas 4 gramas de hidrogênio produziu aqui, ó? Eu preciso saber o valor do meu oxigênio para me somar e ver o valor total dele aqui. Eu vi que o meu oxigênio é 32 a massa dele, do oxigênio. Eu tô lembrando disso, mas se você não lembrar, é só ir lá na tabela e olhar a massa atômica do oxigênio. Tá certo? Então, qual é o meu resultado? 32, que é um oxigênio, mais 4 do meu hidrogênio. Então, 36 gramas. Então, o que é que eu vejo aqui, ó? 4 hidrogênios produzem 36 gramas de água. Beleza? A pergunta é, 8 hidrogênios vão produzir quanto? Então, 8 hidrogênios produzem quanto? E aí, aquela velha regra de 3 que eu já disse a vocês, que vocês aprenderam com o professor Pedro. Beleza? Eu vou ter 4x igual a 36 vezes 8, dividido, certo? Aí, no slide de vocês, ele já está direto, que é até mais fácil, né, pessoal? Se é uma regra de 3 simples, vocês são craques nisso aqui. Eu vou ter x igual 8 vezes 36 dividido por 4. X igual a 72 gramas. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho, primeiro, a equação. Segundo, balancear essa equação. Terceiro, ver o que é que ele está me pedindo e fazer a regra de 3. Isso quando eu trabalho com massa. Aqui, ele já está trabalhando com moléculas. Ó. Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio? Ó, vamos lá. A equação é a mesma, então eu deixei ela já aqui balanceada, bem direitinho, certo? E aí, vamos lá. Quanto vale uma molécula? 6,02. Não é isso que vale uma molécula? Nós vimos lá no slide anterior. Então, eu tenho no meu produto quantas moléculas? 2, ó. 2H2. Então, eu vou multiplicar ele por 2. Quantos oxigênios ela tem? Apenas 1. Quanto é a massa do oxigênio? 32. Então, 32 gramas produzem quantas moléculas? Eu vou multiplicar 2 vezes 6,02, que é o valor de uma molécula. Aí eu vou ter 12,4 vezes 10 elevado a 23. Lembra, isso aqui é uma dízima, a gente vai sempre repetir, tá certo? Aí a pergunta é, quanto é que eu posso produzir se o meu valor do oxigênio for somente 16 gramas? Então, 16 igual a x. E aí, o que é que vamos fazer? Regra de 3. Do mesmo jeitinho. Então, eu vou ter x igual 16 vezes 12 elevado a 4 dividido por 32.
beleza? Que vai ser igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Certo? Observem, toda vez a equação, a pergunta me diz como é que ela quer. Se ela quer em molécula, se ela quer em massa e se ela vai querer em volume. Ó, do mesmo jeito. Gente, o princípio é sempre o mesmo. Qual o volume de amônia produzido nas CNTP por 12 gramas de hidrogênio que reagem com N2 suficiente? Então, quanto é que eu tenho de hidrogênio na minha molécula? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, que é o valor da massa, 6 gramas. 6 gramas de hidrogênio produziram quantas moléculas? Olhem lá, eu tenho 2 NH3. Então, se é 2, 2 vezes o valor do meu volume, que é 22,4. Esse é o valor da molécula, mas ele quer saber 12 gramas dele, quanto é que ele vai produzir. E aí você monta e faz a regra de 3 do mesmo jeito. Isso se for em volume. Se for em mol, do mesmo jeito. Observem, quantos moles de CO2, moles é porque são muitos, são produzidos a partir de 44,8 litros de CO2. Então, quantas moléculas de CO eu tenho? Quantas moléculas de CO? Apenas uma. Se é uma, é um volume. Quanto é que vale um volume? 22,4. Qual foi o resultado dele? Apenas uma molécula, ou 1 mol, certo? 44,8 litros vai produzir quantos mols? E aí eu faço a regra de 3 do mesmo jeito, tá certo, gente? Não tem erro. A química, ela é um luxo, linda, maravilhosa de se trabalhar, tá certo? Qualquer dúvida, já sabem, estou aqui do ladinho com vocês para tirar as possíveis dúvidas. Mas é só a gente analisar os questionários, ver como é que ele está nos pedindo, analisar a pergunta, se ele quer em volume, se ele quer em gramas, se ele quer em mol, se ele quer em molécula, como é que ele quer de você. E aí a gente desenrola o nosso cálculo estequiométrico, tá bom? Um beijo a todos e já sabem, né? Estou aqui do ladinho para tirar as dúvidas.